Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos ver como podemos estar ajudando as crianças com autismo a se acalmar em momentos de crises ou comportamentos inadequados. Lidar com as emoções costuma ser um grande desafio para as crianças com autismo. A maioria percebe as emoções como algo que surge de repente e sem aviso. Além disso, elas podem ter dificuldade em reconhecer suas emoções e vinculá-las aos eventos que as causaram. É importante destacar que o autismo é um espectro vasto e diversificado. Não existem autistas iguais, todos são diferentes. Os fatores das crises e o jeito das crises também podem ser diferentes. As crises são por causa da supersensibilidade sensorial, que causa estresse ou da frustração com algo e outros pequenos fatores. Nos momentos de crise, pode haver choro, agressividade, em alguns casos, autoagressão. Em criança, algo comparado a uma pirraça terrível, malcriação, birras. As crises doem, perturbam, desnorteiam e são incontroláveis, ou seja, é algo involuntário, é uma disfunção sensorial muito forte, causadas por barulhos, luzes, quebra de rotina, coisas novas, muitos estímulos visuais e auditivos ao mesmo tempo e outros fatores que podem causar essa crise. Mas o que vem a ser sobrecarga sensorial em crianças com autismo? A sobrecarga sensorial descreve a experiência que uma criança com autismo pode sentir quando recebe muitos estímulos ao mesmo tempo, mais do que ele pode processar. Assim, seu cérebro fica impossibilitado de processar todas as informações de forma correta. Ele fica sobrecarregado. A sobrecarga sensorial pode fazer com que uma criança com autismo tenha um colapso. Isso pode resultar em uma resposta de luta, fuga ou até mesmo um desligamento. Sinais para reconhecer uma sobrecarga sensorial. Muitas vezes as crianças com autismo têm dificuldade em avisar quando estão prestes a ter uma sobrecarga sensorial. Alguns possíveis sinais são: mãos nos olhos ou nos ouvidos, com o objetivo de se esquivar do assunto. Aumento dos comportamentos repetitivos, que são os movimentos estereotipados. Fuga, cutucar a pele ou se beliscar, ou seja, autoagressão. Andar de um lado para o outro, falar consigo mesmo ou bater as mãos. Esbarrar em móveis ou buscar um espaço pequeno para se esconder. Dicas de estratégias para acalmar crianças com autismo. Entrevista com os pais é importante nas escolas que a criança está iniciando. No início do ano letivo, o professor deve fazer algumas perguntas aos pais para poder conhecer melhor a criança com autismo. Nessas perguntas, procure se informar o que causa crise na criança em casa. A criança tem hipersensibilidade auditiva, visual, o que costuma deixar a criança com comportamentos inadequados. E o que a família faz nesses momentos de crise para acalmar? Informações como essa vai te ajudar a criar estratégias para lidar com a sua criança em sala de aula. Falando agora no contexto familiar, a família deve observar a criança em casa, o que está causando crise ou comportamentos inadequados. Irei trazer aqui algumas estratégias que podem serem aplicadas, tanto em sala de aula como em casa. Assim que vocês percebem que a criança está para iniciar uma crise ou está tendo de fato uma crise, um comportamento inadequado. Primeira estratégia é a distração. Redirecione e distraia. Assim que for capaz de reconhecer os sinais de alerta de uma crise iminente, redirecione e distraia a criança da melhor maneira possível para evitar que suas emoções aumentem. Nesses momentos, você pode estar oferecendo para a criança o seu brinquedo que é foco de interesse.
Nesses momentos, procure ficar calmo. Sabemos que parece uma estratégia óbvia demais, mas quando se trata de descobrir como acalmar uma criança com autismo, nunca subestime o poder das suas próprias palavras, ações e pistas não verbais. Dê o exemplo respirando fundo, evite movimentos repentinos e fale com voz baixa para ajudar a incutir uma sensação de calma em todos. Então, nada de mostrar-se alterado, nervoso, agitado por ver a criança também com esse comportamento. Procure distraí-la oferecendo algo do seu foco de interesse, sempre respirando fundo, mantendo a calma e mostrando como é o comportamento adequado. Segunda estratégia, seja consistente e crie rotinas, siga um cronograma. Uma rotina regular com consistência em todos os aspectos tende a melhorar significativamente o desenvolvimento de uma criança com autismo. Você pode estar utilizando de fichas, de imagens, que vai mostrar à criança o momento que cada coisa vai ocorrer dentro da sua rotina. O momento certo de acordar, tomar o café da manhã, a escovação do dente, o momento do banho, de pentear os cabelos, rotina do dia a dia em casa, também rotina na sala de aula. Na sala de aula, o professor pode estar colocando fichas do que vai fazer durante o dia, o momento da contação da história, da musicalização, o momento da atividade, da hora do lanche, o momento da recreação. Terceira estratégia são os cobertores pesados. Os cobertores pesados são um método de tratamento de pressão. Eles ajudam no processo que vai acalmar as crianças, oferecendo segurança e fornecendo as sensações que seus corpos precisam. Quarta estratégia são os abraços apertados. As afirmações sensoriais positivas podem acontecer por meio de abraços que ajudam a controlar as sensações. Por exemplo, estudos comprovam que o cérebro humano produz ocitocina quando abraçamos alguém, e isso aumenta a sensação de bem-estar. Porém, as pessoas nem sempre se sentem bem com os abraços e toques, incluindo pessoas dentro do espectro autista. Assim, sentem incômodos e desconfortos. Dessa maneira, o cobertor pesado pode apresentar uma alta eficácia, tanto em crianças quanto em adultos. Isso acontece porque o cobertor pesado pode funcionar também como uma sensação de abraço. Assim, o uso de cobertores pesados pode acalmar e relaxar uma criança com autismo. Quinta estratégia é mudar o ambiente. Sempre que possível, retire a criança da situação estressante que ela está inserida e leve essa criança para um lugar mais tranquilo para se acalmar. Considere criar uma sala sensorial ou um cantinho na sua casa, com ferramentas que você pode utilizar para acalmar a criança. Tenha sempre essas ferramentas à mão, para estar preparado e pronto para usar quando for necessário. Esses objetos vão variar de criança para criança. Pode ser desde uma massinha, um brinquedinho, enfim, é importante você conhecer essa criança e avaliar o que funciona para cada um. Sexta estratégia é soprar bolhas de sabão. Soprar bolinhas de sabão estimula a respiração consciente. Essa técnica de respiração é fundamental para acalmar a criança, mas pode ser difícil de ensinar. Por isso, fazer bolinhas de sabão é uma ótima maneira de fazê-las respirar profundamente. E qual é a criança que não gosta de ver aquelas bolinhas saindo, né? A brincadeira de estourar, de pegar. Procure ensinar a criança a soprar essas bolinhas de sabão antes de uma crise, quando ela estiver calma. Ela já dominando a técnica, quando você vê que a crise está para iniciar, você pode distraí-la com esse recurso, chamando-a para soltar bolinhas. Vamos brincar de bolinha de sabão? Tia quer ver as bolinhas saindo, a mamãe quer ver as bolinhas saindo, vamos lá? E aí é uma ótima forma de estar distraindo, de estar redirecionando essa criança para algo que é prazeroso e pode vir acalmá-la. Sétima estratégia é a massinha de modelar.
Brincar com massinhas de modelar aciona os estímulos sensoriais da criança. Elas criam uma distração rápida e pode ser muito eficiente no processo de acalmar a criança com autismo. Aqui quero destacar a cor azul das massas de modelar. Quando você for oferecer uma massa de modelar à criança, dê preferência à cor azul, porque o azul estimula o sentimento de calma e de maior equilíbrio para as pessoas. Nesse caso, o azul vai auxiliar em situações em que a criança, por exemplo, apresenta uma sobrecarga sensorial, algo que precisa ser lidado com sabedoria para o bem-estar da criança. O mesmo se aplica para aquelas areias cinéticas. Quando for oferecer à criança, dê preferência à areia cinética na cor azul. Quando for oferecer areia cinética na cor azul, você pode estar utilizando diferentes moldes para montar formatos. Você pode estar pegando pequenos brinquedos que são do interesse da criança, como bonequinhos, carrinhos, e colocar entre essa areia para que a criança possa estar explorando e buscando, procurando. Lembrando que todo autista é um indivíduo único e existem diferentes possibilidades para que essa criança se acalme. Basta tentar descobrir para auxiliar nesses momentos de desorganização comportamental. E lembre-se, irritação, gritaria e agressividade não definem um autista. Cabem a todos o respeito e a compreensão. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva, curta e compartilhe. Até a próxima, pessoal. Tchau!